Logo após as festas de passagem de ano, um rapaz, ao realizar seu trabalho artístico, pintando a fachada de um estabelecimento comercial, é surpreendido pela quebra da escada onde estava e cai de uma altura de quase 3 andares. Batendo diretamente com a cabeça no chão, sofre um sério trauma e é levado ao hospital com a vida por um fio, dependendo de um milagre para sobreviver. Uma incrível história da vida real que você acompanha agora em mais um eletrizante episódio do Aconteceu Comigo. Esta é uma história real. Os acontecimentos aqui dramatizados ocorreram no dia 3 de janeiro de 2007, na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo. São José dos Campos é um município do estado de São Paulo, localizado no Vale do Paraíba e distante 91 quilômetros da capital. A cidade, com seus quase 600 mil habitantes, é um importante tecnopolo de material bélico, metalúrgico e sede do maior complexo aeroespacial da América Latina. Mas nessa bela cidade aconteceu um grave acidente que quase custou a vida de um jovem pintor. Quarta-feira, 3 de janeiro de 2007. Os amigos Marcos e Juvenil trabalham com pintura artística de fachadas de estabelecimentos comerciais. Tem mais um lá, né? A esposa de Marcos, grávida de 6 meses, faz questão de ajudá-los, sem temer o perigo da altura em que se encontra. O meu trabalho de pintura sempre foi obras de arte em óleo sobre tela, retratando fisionomias humanas, animais, mas sempre com alguma coisa, não só pintura, mas algo dentro dela. Eu e o Marco, nós fazemos sempre trabalhos relacionados com arte, painéis e também letreiro comercial. A pintura da parte externa dos estabelecimentos comerciais não é somente uma questão de beleza, mas também um forte instrumento de propaganda. Para realizar esse trabalho, são requisitados pintores especializados e com aptidão artística. Nós estávamos trabalhando aproximadamente numa altura de 7,5 metros. Nós estávamos trabalhando com a pintura de um cavalo, né? E uma logomarca de um comércio. Ô Marcos, vou começar a guardar o material no carro, tá? Beleza. Vou só dar o último retoque e pegar o material que tá em cima do telhado, tá bom? Tá legal. Já desço. Estávamos próximos de finalizar. Eu desci primeiro de 7,5 metros de altura do andaime. Lembro-me também que tínhamos uma escada em cima de 3 metros de andaime. Próximos a terminar o serviço, apenas Marcos continua trabalhando na pintura, dando os últimos retoques. Posso começar a ir guardando essas tintas? Tá. Sua esposa e o amigo Juvenil descem para começar a guardar os materiais. Estava pintando um cavalo de 8 metros de altura, em cima de um andaime. Estávamos já se preparando para retirar todo o material e irmos embora. A pintura de fachadas é um trabalho arriscado por ser feito muitas vezes em lugares bem altos. O uso do cinturão de segurança previne as quedas em altura, a principal causa de acidentes não só para pintores, mas para todos os trabalhadores da indústria da construção civil. A gente tinha montado um andaime de 3 metros e pouco e não alcançava a parte onde precisávamos alcançar. Colocamos uma escada em cima do andaime. Amarramos o andaime, amarramos a escada, amarramos tudo.
Juvenil atravessa a rua para ver a pintura de longe. A esposa de Marcos prefere esperá-los no carro. Ele foi para o outro lado da rua e a minha ex-mulher ficou dentro de um carro fazendo algumas anotações. A corda de segurança usada por Marcos fica presa no andaime, impedindo que ele alcance o telhado onde deixou algumas latas de tinta e pincéis. Juvenil não se dá conta de que o amigo precisa de ajuda e continua olhando a pintura. Observando o trabalho finalizado e para ver se tivesse alguma coisa a acrescentar, né? Como nem o amigo nem a mulher estão próximos, ele solta o equipamento de segurança. Marcos não imagina que essa sua atitude irá contribuir para um grave acidente que o deixará entre a vida e a morte. A escada quebra. Estava recolhendo as latas de tinta, os pincéis de cima do telhado do local. O degrau quebrou na escada e eu já estava sem corda, já não estava mais amarrado. Marcos! E mais ou menos 5 metros eu ouvi o impacto no chão. A cabeça, junto com o cabelo, molhado de sangue e a escada totalmente destruída. Ele que viu, só ele viu, ele é a única testemunha ocular do acidente. A mãe que estava no carro, aí ela sentiu um barulho seco. E ela olhou para trás e não viu nada. Só viu ele correndo, atravessando a rua, desesperado. E ela me deitou no colo dela. Marcos, fala comigo, Marcos. Ele tá sangrando muito! Meu Deus do céu, chama uma ambulância! Durante a queda não deu para pensar em nada. Foi tão rápido, foi tão questão de segundos. Temendo pela vida do amigo, Juvenil se apressa em ligar para o serviço de resgate. Naquele exato momento, simplesmente peguei o celular e liguei imediatamente para o resgate local. Emergência aqui, rápido! Na rua Luiz Antônio. O rapaz caiu do andaime. Rápido, chama rápido! Tentei tranquilizá-lo da lesão, porque ele ficou tonto, ele não tinha ideia do que tinha acontecido com ele. O trauma da queda faz com que o corpo de Marcos fique trêmulo. Ele começa a delirar e está prestes a perder a consciência. "15 minutos depois do telefonema de Juvenil, a ambulância chega ao local do acidente. Ele estava delirando, falava coisas por coisas. Ele não tinha ideia de que havia acontecido. Os paramédicos imobilizam Marcos e o colocam na ambulância. A vida do rapaz está por um fio. Marcos foi atendido pelo resgate do município e foi levado até a emergência do Hospital Municipal. Após a saída da ambulância, Juvenil liga para a família de Marcos, avisando do acidente. Vem isso, lá no geral, isso. Pior porque eu levei um choque muito grande quando eu soube. Na chegada ao hospital, Marcos aparenta estar morto. Meu Deus, que morte horrível. A pessoa que viu eu chegando, um dos seguranças achou que eu já estava morto, por causa da quantidade de sangue e a cabeça esfacelada. O pintor dá entrada no pronto-socorro. A equipe médica se apressa em examiná-lo. As lesões do grave acidente podem lhe tirar a vida a qualquer momento. Nessa primeira avaliação, a nossa ideia é que o caso era muito grave, o risco de morte era muito grande.
Em razão da queda de cabeça, de uma altura de mais de 7 metros, Marcos sofreu um traumatismo craniano que gerou um grande hematoma dentro de sua cabeça que causou uma forte pressão intracraniana. Pequenos pedaços do osso do crânio ficaram alojados na massa encefálica. Bom, após a primeira avaliação, o Marcos apresentava na tomografia de crânio um hematoma, um coágulo cerebral extenso, fazendo uma compressão muito grande no cérebro, o que inicialmente indicava um prognóstico ruim. Nesses casos, normalmente a evolução não costuma ser muito boa. Em poucas horas, o estado de Marcos piora. Ele entra em coma e está prestes a morrer. O Marcos deu entrada ainda consciente, conversando, e em poucas horas ele acabou evoluindo para um estado de coma profundo. E aí nós realizamos os exames e diagnosticamos o problema dele. Com o agravamento do estado de saúde de Marcos e o risco iminente de morte, os médicos decidem realizar uma cirurgia de emergência. Mas assim que ele começou a apresentar um estado de coma, poucas horas depois, rapidamente ele foi submetido à tomografia e em seguida já levado para o centro cirúrgico para a cirurgia. Marcos entrou em cirurgia de altíssimo risco e logo a equipe decidiu abrir seu crânio e retirar 3 coágulos e pequenos fragmentos de ossos alojados em seu cérebro. Depois de muito esforço, conseguiram retirar apenas 2 coágulos, restando o último, pois seria muito arriscada a sua remoção. Ele tinha a presença de um coágulo no cérebro, que nós chamamos de hematoma extradural. É um coágulo que se forma entre o osso e o cérebro e à medida que ele vai aumentando de volume, ele comprime demais as estruturas cerebrais e os sintomas vão aparecendo, diminuição do nível de consciência, coma, déficits motores, perda de movimento, esse tipo de coisa. Avisados por Juvenil, os pais de Marcos chegam ao hospital. A mãe, Dona Maria Eugênia, busca informações sobre o estado de saúde do filho, que ainda está no centro cirúrgico entre a vida e a morte. Os médicos chamaram meus pais e disseram assim: a cirurgia, ele está numa cirurgia de alto risco, corre risco de vida e só tem 5% de vida. 95% ele já está praticamente morto. Pelo estado neurológico em que ele se encontrava e pelo tamanho da lesão traumática que ele tinha no cérebro, eu posso dizer que a probabilidade dele sobreviver era muito pequena. Ao final da cirurgia, o médico não tem boas notícias a dar. O pai de Marcos corre em busca de informação. De caro, né, mostrar como ele estava saindo do centro cirúrgico. Daí falou para ele que era aquele doutor ali. Daí meu marido foi falar com ele e falou assim: olha, a minha parte eu já fiz, o caso do seu filho é muito grave. Assim que sai do centro cirúrgico, o pintor é levado direto para a UTI em coma. As próximas 72 horas serão decisivas para a sua sobrevivência. Aí quando eu entrei com meu marido lá, nossa senhora, ele estava incubado, né? E daí eu levei aquele choque mesmo, mas ainda aguentei um pouco. Fiquei em coma e foi muito difícil para mim, porque meu filho estava para nascer. E minha mulher estava grávida. Eu tinha que voltar. No terceiro dia de internação na UTI, os pais de Marcos voltam para mais uma visita. A aparência do filho, completamente desfigurado, muito inchado, roxo, com a cabeça enfaixada, tubos nas narinas e na boca, equipamentos para respirar e controlar o coração, deixam Dona Maria Eugênia chocada. O rosto dele estava transformado.
Daí eu não aguentei. Chorei muito mesmo e tive que sair do local. No quarto dia de internação na UTI, Marcos desperta do coma, surpreendendo a equipe médica. Me lembro quando eu acordei, eu estava andando, indo em direção ao banheiro, aí as enfermeiras gritando desesperada que não tinha como eu estar andando, porque uma parte do meu cérebro foi afetada nos meus movimentos de coordenação motora das pernas. A possibilidade de sequelas era, na verdade, bem assim, quase certa. Porém, como que por um milagre, no quinto dia de internação, Marcos apresenta uma melhora. Tem alta da UTI e é levado para o quarto. Os médicos disseram que eu ia ficar de coma 3 meses. E quando eu estava de coma, eu via muita coisa. Mas meu filho ia nascer, ele precisava de mim. Eu acordei do coma, os médicos não acreditam até hoje. Eu acordei do coma em poucas semanas. Mais uma vez, Marcos surpreende os médicos e tem alta para continuar o tratamento em casa. E apesar de ter tido um trauma grave, uma cirurgia neurológica, que é sempre uma cirurgia de risco, ele ficou 5 dias na UTI e depois só mais 4 dias na enfermaria já foi o suficiente para ele ter alta e seguir o tratamento ambulatorial e fisioterápico em casa. Após a alta, Marcos e sua mulher tiveram que fazer sua mudança do antigo lugar onde moravam para a garagem da casa do seu irmão caçula, o que deixava Marcos bastante constrangido. E na recuperação eu precisava trabalhar. Precisava trabalhar porque meu filho ia nascer. Então era muito difícil, muito complicado e eu não queria atrapalhar a vida do meu irmão, da minha família. Então eu voltei para o lugarzinho afastado lá da cidade. Que meu irmão cedeu para mim para trabalhar escondido, para não preocupar os meus pais, porque minha mulher estava sempre do meu lado. Eu falei, Marcos, o que você decidir, eu estou com você. E o Niri, meu amigo de sempre, estava comigo. Alguns meses depois, Ciro Vatari, um admirador de arte, estava em busca de um talento para o seu projeto intitulado A Natureza em Nossas Mãos. Em setembro do ano passado, eu passei em frente a um pet shop aqui de São José dos Campos e vi uma pintura gigantesca de gatos e cachorros nesse ponto comercial. E foi aí que eu, olhando para essas pinturas, eu falei, achei o cara que vai fazer parceria comigo no projeto. Com o apoio do novo amigo Ciro, Marcos conseguiu dar a volta por cima. Hoje, recuperado do grave acidente que sofreu, ele põe em prática todo o seu talento de artista plástico. Realmente, ele voltar a fazer as suas atividades de trabalho que ele tinha antes, realmente é uma coisa surpreendente. E isso mostra assim, a força de vontade que ele tem. E eu ia atrás dele, alguma coisa falava pra mim assim, esse cara é o cara, né? E vai atrás dele e fui e deu certo. Se a queda de Marcos tivesse causado, além do traumatismo craniano, uma fratura de coluna, o que é muito comum nesse tipo de acidente, ele provavelmente não teria resistido. Gravemente ferido e com a possibilidade de ficar com graves sequelas, como que por um milagre, ele se recuperou, surpreendendo a equipe médica que cuidou dele. Sem dúvida nenhuma, foi um milagre. Quando um pintor é surpreendido pela quebra da escada onde trabalhava e cai de cabeça de uma altura de mais de 7 metros e sofre um traumatismo craniano, ele fica entre a vida e a morte. Levado para o hospital, é submetido a uma cirurgia de emergência, indo parar na UTI em estado crítico. Mas como que por um milagre, ele se recupera, surpreendendo a todos.
Esta é uma emocionante história da vida real que você acabou de acompanhar em mais um episódio do Aconteceu Comigo. Meu nome é Marcos França e esse acidente aconteceu comigo.